Bom dia, alunos do Seja, tudo bem? Hoje já vamos para a nossa terceira aula, hein? Hoje é só correção. Então, esse vídeo, tanto de matemática quanto de ciências, vai ser só para corrigir as questões que vocês copiaram no caderno ontem, tudo bem? Vamos lá? Pessoal, aí ontem nós falamos um pouquinho do seguro-desemprego, como é que ele é calculado, né? E na sequência tinha uma tabela para ver quanto que a pessoa receberia do valor. E aqui vocês precisavam começar com uma conta. E essa conta é uma conta de média. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na questão 1 é calcular a média desses três últimos salários dele. 1.150, 1.150 e 1.300. Vamos começar fazendo a média deles. Vocês lembram que para fazer a média, eu preciso somar todos os valores. Então, vou somar esses três valores. E no final, eu divido pela quantidade de valores que eu tenho. Se eu tenho 3, eu preciso dividir esse número por 3. Vamos fazer o cálculo. Então, faço a soma aqui. 0 mais 0 mais 0. 0. 5 mais 5, 10. 10 mais 0, continua sendo 10. Coloco 0 e coloco 1 lá em cima, tá bom? 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E 3 mais 3, 6. Ok? Mais 1, deu 3. Então, eu tenho aqui o valor de R$3.600. Para eu tirar, fazer o restante da conta da média, eu preciso dividir este número por quanto? 1, 2, 3. Se tenho 3 números, preciso dividir por 3. Lembra que eu falei para vocês que para fazer uma divisão eu preciso olhar essa tabuada e procurar estes resultados? Se não lembram, estão lembrando agora, viu? Então, tabuada tem que ser a do 3. Pessoal, então já fiz aqui a tabuada para ficar mais fácil. Então, o primeiro número é a tabuada. E o último número é o resultado que eu preciso, ó. Tabuada, resultado. A tabuada que eu preciso, o resultado que eu preciso. Então, vou olhar lá, ó. 3. Aparece aqui no resultado, olha aqui, ó. Se ele aparece, eu coloco ele aqui na conta, embaixo do que eu tô procurando, certo? Que é o resultado. E vou olhar lá, ó. Qual é o número do meio? É 1. Então, o número do meio, ele vem aqui, certo? Vou afastar um pouquinho para vocês verem a conta inteira. Aqui, faço a conta de menos. 3 menos 3, 0. Abaixo, o próximo número, que é 6. 6, vou procurar lá na tabuada, só que só lá no resultado, ó. Tenho 6, olha aqui. Se eu tenho 6, eu coloco 6 aqui. Uma conta de menos. E vejo lá, ó, para dar 6, qual é o número do meio? 2. Então, é o número que tá aqui. 6 menos 6, 0. Vou abaixar o 0 aqui, ó. 0 dividido para 3. Essas 3 pessoas vão ganhar alguma coisa? Não. Então, preciso colocar o 0 aqui. Vou abaixar o outro 0. Este 0 dividido para 3, alguém ganha alguma coisa? Também não. Então, por fim, eu coloco o 0 aqui. Então, a média dos 3 salários dele é de 1.200. Então, preciso somar, que foi o que eu fiz aqui, fazer a conta de mais, e depois dividir pela quantidade de parcelas ou números que eu tenho. Tenho 3 números, divido por 3. Tudo bem aqui? Só que essa conta ainda continua, só um minutinho. Nós tivemos o resultado de 1.200. Aí eu preciso olhar aqui na tabela para ver quanto que ele vai ganhar. 1.200 está nessa primeira faixa aqui, ó, do até R$ 1.599,61. Então, o que eu preciso saber para saber o valor da parcela? Multiplicar o salário por 0,8 ou 80%. Nós já fizemos a conta de porcentagem, mas vamos fazer mais uma vez.
Só para relembrar aqui, toda vez que eu faço uma conta de porcentagem, eu uso duas contas, viu? Primeiro, multiplicar o número, ou os dois números, né? Multiplicar os dois números. Então, o número da porcentagem e o número que tá só o número mesmo, certo? E, por fim, dividir por 100. Que não é por cento? Por 100. Então, 1.200 foi a média do que ele recebeu nesses últimos 3 meses. Vou multiplicar por 80, para saber quanto que é a parcela dele. Lembra que toda vez que o zero estiver para fora, eu posso deixar ele aqui e só abaixar para ficar com a conta mais fácil? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8. Com mais um que subiu, 9. Aí eu tenho este resultado aqui, ó, 96 mil. Vou pegar o 96 mil e vou dividir por 100. Lembra o truque que eu ensinei para vocês? Tudo que eu tiver que dividir por 100, eu corto 0, mais um 0 aqui, ó. Corto 0 e vou repetir esse número. Então, uma pessoa que teve o salário médio de 1.200, ele recebe a parcela do seguro-desemprego de R$ 960. Tudo bem? Se tiver qualquer dúvida, é só me chamar, tá bom? Na questão 2, ele pergunta por que na tabela do texto aparece a seguinte informação. Multiplica-se por 0,8 e aparece 80% em parênteses. Lembra que eu falei para vocês, e a gente até fez algumas contas, o porquê que isso acontecia? Toda vez que eu tiver um número decimal, então, por exemplo, 0,6. 0,6 é a mesma coisa que 60%. Aí, professora, por que disso? Porque toda vez que eu divido 60 dividido para 100, olha só o número que eu vou ter, ó. Eu corto 0. 6, eu consigo dividir para 10 pessoas? Não consigo. Então, vai ter que colocar um 0, aqui embaixo e um 0 lá em cima. Toda vez que eu coloco 0, aqui embaixo, aparece um 0 lá em cima. E aqui, ó, corto, que tem mais um 0, 6 dividido por 1, 6. Então, 0,6 é a mesma coisa que 60%. Então, lá, a resposta é 80% ou 80 dividido para 100 é igual a 0,8. Tudo bem? Então, toda vez que vocês verem 0, e um número, aquele número corresponde à porcentagem também, tá bom? Pessoal, a questão 3. Qual a fração que representa as partes pintadas do quadriculado? Lembra que eu falei para vocês que toda vez que eu tenho fração, eu tenho um número em cima, que são as partes pintadas, e um número embaixo, que é o total do valor que eu tenho, do desenho que eu tenho. Então, aqui, primeira coisa, vou contar o total para a gente colocar na nossa fração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 aqui na coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na linha. 10 vezes 10, eu tenho um total de 100. Então, vou colocar lá, ó. Lembra que o número de baixo é o total. E aqui em cima, as partes pintadas. Total é 100. 10 na linha, 10 na coluna e 10 vezes 10 é 100, tá bom? Partes pintadas, vou contar lá. Já sei que aqui tem 10. Vou ver a coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 10, 80. Então, as partes pintadas, 80.
E esse número aqui significa o quê? 80%. 80%. Tudo bem na questão 3? Pessoal, a correção de hoje é essa. Amanhã nós teremos uma atividade avaliativa com 3 temas que nós utilizamos na segunda-feira. Na segunda-feira eu trouxe para vocês alguns temas e nós vamos falar sobre isso na atividade avaliativa. Então, são quais os 3? Escrever o número com vírgula. Então, lembra quando eu tenho 30,8 milhões e aquela vírgula tá ligada no milhões, são 30 milhões, 8,0000. Mas amanhã eu faço a explicação detalhada para vocês de cada questão. Segunda coisa que nós vamos ver é a regra de 3, tá bom? Aquela que eu preciso ter 3 números, cruzo eles, multiplico e depois divido pelo número que tá junto com o que eu não conheço, certo? E, por fim, porcentagem. A porcentagem é aquela que eu multiplico os 2 valores e, por fim, divido por 100. Mas não se esqueçam e não se preocupem. Amanhã tem vídeo explicando cada uma das questões, tá bom? Se quiser anotar aí para estudar, ó. Ah, ficou espelhado. Espera aí um minutinho. Aqui, pessoal. São essas nossas 3 matérias da atividade avaliativa de amanhã. Escrever o número com vírgula, que foi o que eu falei para vocês, e escrever valores. Então, tá lá, aparece o número 2 e o 0. Que número é esse? É o número 20. Regra de 3 e porcentagem. Como eu falei também, não se preocupem que amanhã já tem vídeo para vocês entenderem a atividade e sempre estou à disposição, tá bom? Muito obrigada por hoje e vamos para a aula de ciências.